paz do Senhor, que todos possam ter tido um dia abençoado, que todos possam ter acordado com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Eu quero pedir de antemão àqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam lá para você estar podendo ouvir a palavra de Deus. Se inscreva, vai lá no botãozinho vermelho, coloca lá inscrever-se, clica lá e depois clica no sininho e clica em todas, porque todas as vezes que tiver mensagens novas você vai estar ouvindo, vai ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que ouvir a palavra de Deus é muito edificante, é preciosa, amém? E eu peço àqueles que não são inscritos, que se inscrevam, aqueles que já são inscritos, muito obrigada. E peço que vocês me ajudem nos compartilhamentos, compartilhem nos grupos, aí que vocês têm, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Eu quero estar lendo aqui apenas um versículo que se encontra em Jó, capítulo 23, e o versículo 13, que diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Esse versículo, Jó falou porque ele entendeu isso. Que quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E não adianta a gente querer tentar colocar a nossa mão para querer impedir, porque a gente não vai conseguir impedir. A gente pode até tentar colocar a nossa mão ali para tentar impedir, mas a gente não vai conseguir. Porque quando Deus tem um propósito, às vezes certas coisas acontecem na nossa vida, às vezes coisas até ruins. É porque Deus precisa daquela coisa acontecendo para ele agir em outra. Um exemplo que eu vou dar para vocês se encontra na Bíblia. Aquela parte que Paulo e Silas foram presos, que fala, tem até um louvor que fala Paulo e Silas na prisão. Tem um louvor desse, que fala. E a Bíblia diz isso, quando Paulo e Silas foram presos. Por que eles foram presos? Eu não sei se tem irmãos que sabem disso. Eles foram presos porque o Senhor tinha um propósito, Então, às vezes, assim, ali a gente não entende, a gente fala assim, nossa, mas são servos de Deus, por que acontecem certas coisas? Às vezes com a gente mesmo, eu te sirvo, Senhor, por que acontecem certas coisas na minha vida? Então, assim, certas coisas acontecem na sua vida é porque Deus tem um plano, também um propósito para alguma determinada situação acontecer. No caso de Paulo e Silas, eles foram presos para que tivesse uma conversão de um carcereiro. Porque foi através da prisão de Paulo e Silas que eles puderam ver, o carcereiro pôde ver o testemunho ali deles, porque num dado momento que aconteceu o estrondo ali, que aconteceu que todas as correntes caíram, tudo, o carcereiro ali começou a ficar desesperado, e ele falou, nossa, agora os prisioneiros sumiram tudo, e agora eu tô perdido, porque o que vai acontecer? Eu vou chegar lá, as pessoas, os maiorais ali, vai falar, não, cadê os presos, E ele achou que todos os presos iam sumir dali, imagina, por exemplo, Paulo e Silas, eles tendo oportunidade, tudo foi arrancado deles, eles estavam sem nada, presos sem nada ali. Aí aconteceu o estrondo ali, estava tudo preso, aí foram correntes, tudo saíram, eles tiveram oportunidade de sair, mas eles não saíram, eles continuaram lá. E aí esse carcereiro, vendo isso, vendo testemunho, vendo todo o testemunho deles ali, ele se converteu. Então o propósito de Deus ali, naquela prisão de Paulo e Silas, era porque o Senhor tinha um propósito de salvar uma vida, não é só uma vida, uma família. Porque através dele, daquele carcereiro, toda a família dele foram servir ao Senhor. Então o que eu quero dizer com isso é que não acha ruim com certas situações que está acontecendo na tua vida, porque todas as situações que acontecem na nossa vida é porque tem um propósito, tem um plano atrás disso, porque o Senhor, Ele precisa desse acontecimento para que outras coisas aconteçam, amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.